Caros irmãos e irmãs, dizia eu no início da nossa celebração, estamos em período de mudança de ano litúrgico. Até o domingo passado, celebramos o último domingo do ano C e hoje já nos encontramos no ano A. E sempre que há mudanças na nossa vida, há novidades. E dentre as novidades temos boas e também temos más. Se olharmos para o retrovisor da grande cerimônia dos adventos anteriores, perceberemos que esta abertura da espera de Cristo, que se chama Advento, quer dizer, esperar por aquele que vem, que é Jesus, começou a ser celebrado pela primeira vez no século IV, ali pelos lados da França e Espanha. 3 séculos depois, já no século VII, foi transportada a grande celebração para Roma. No século IV, o Advento era celebrado durante 6 semanas. E no século VII é que se reduziu de 6 semanas para 4 semanas. Portanto, não é uma celebração de hoje, é secular. E é bom conhecer isto para termos o autodomínio da compreensão dos anos litúrgicos. E falar de mudança de ano litúrgico é também obedecer o critério da natureza em assumir que a nossa vida é um constante balanço. E nós precisamos, cada cristão, cada cristã, fazermos um balanço do que foi o ano C na nossa vida como cristãos, na nossa vida como pessoas em missão neste mundo. Sem pôr, claro, de parte as trepidações que este mundo nos apresenta. As razões foram várias, que não nos permitiu com que, a partir do primeiro dia que celebramos a missa do ano C, pudéssemos responder ao projeto de Deus a 100%. Falhamos durante o ano C. Houve incumprimentos em alguns momentos, sentimos a ociosidade, aquilo que São Paulo disse no domingo passado. Alguns irmãos e irmãs vivem na ociosidade. A ociosidade é o estágio para a preguiça. E, de facto, durante o ano C não fomos perfeitos. Vamos procurar reorientar a nossa vida para os aspectos sobre os quais nós falhamos, sobre os quais não fomos bons cumpridores e cumpridoras, para alinhavarmos para aquilo que são os caminhos bem conseguidos no ano A, com a ajuda de Cristo e por orientação do Espírito Santo. Introduzida que está a nossa homilia, vamos passar para a reflexão dos textos. A nossa primeira leitura, através de Isaías, o Senhor chama todos os povos à paz eterna do reino de Deus. Chama todos os povos à paz eterna do reino de Deus. E o que é que Isaías nos traz hoje? Este filho de Amós ajuda-nos a perceber 2 realidades fundamentais na leitura que nós escutamos. Primeiro, faz-nos o convite: vinde, subamos ao monte do Senhor. Para fazer o quê? Para nos orientar naquilo que é certo e positivo que devemos fazer
durante este tempo do Advento. O primeiro domingo do Advento, pela vela roxa e as vestimentas roxas, é o domingo da conversão e o domingo do perdão. E aqui somos convidados todos a vir este monte do Senhor. E o que é que vamos fazer neste monte do Senhor? As famílias devem olhar com profundidade as suas falhas, nos incumprimentos, nas ofensas que terão causado a uns e outros. E depois, então, resplandecer esta visão interna da família para o exterior da família. No local de trabalho, nas escolas, na nossa comunidade cristã, a todos aqueles e aquelas a quem nós ofendemos, este primeiro domingo é o domingo do arrependimento e da conversão profunda. E assumimos aqui uma missão hoje. Se viemos para o monte do Senhor, para que Ele nos indique o caminho bom para seguir, temos que deixar as más práticas, temos de abandonar o ódio e a inveja, temos de abandonar o orgulho exacerbado, em fazer da coisa alheia a nossa coisa. Temos de ser corretos como aquele a quem nós esperamos, que é Jesus. E também nesta primeira leitura, Isaías convida-nos a abraçar o projeto de paz. Se nesta primeira leitura vemos a conversão e vemos também a penitência ou o perdão, conseguimos perceber qual é o objetivo. É para construir a paz. Converterão as espadas em rédeas de arado e as lanças em foice. Não levará a espada nação contra nação, nem mais se hão de preparar para a guerra. Esta primeira leitura convida-nos a transformar todos os instrumentos de guerra em outros úteis de paz, para podermos construir a paz que Jesus trouxe à face da terra, aquilo que os hebreus chamam de Shalom, essa paz que todos nós precisamos. Nós estamos ainda numa sociedade em que as consciências continuam armadas, em que os corações continuam armados. Nós vivemos ainda numa sociedade onde esquecemos-nos que temos a grande defesa que é Deus, o grande guia que é o Espírito Santo, o grande orientador da nossa vida, que é o próprio Jesus. Porque Ele sendo o caminho, a verdade e a vida, e nós professamos a fé nele, devíamos confiar mais nele. Mas o que é que acontece? Cada cerimônia, cada evento, até parece que Angola é que fabrica as armas. Vocês, se forem para os países que fabricam as armas, dificilmente vão ver armas na rua, assim. Depois até já vão para lugares e começam a matar-se publicamente. Nós somos seres racionais. Temos que ter a capacidade de analisar aquilo que nos faz mal. Uma arma não é um salva-pito. As munições não são repousadas. Portanto, temos de ter a capacidade de discernir o que é bom e o que é mau. Como é que nós vamos tirar do nosso país as nossas riquezas para comprar aquilo que nos mata? Isso faz sentido. Pegas no petróleo que devias ir comprar comida e medicamentos para o teu povo, vai comprar armas. E depois faz exibição a mostrar ao mundo que somos fortes. Nós não somos fortes, meus irmãos. Forte até ser provado. Porque nós só somos fortes numa pequena ala contra o povo. Aí sim, mostramos que somos fortes. E aqui eu estou a dizer, transformar essas flechas,
essas lanças em arado. Para quê? Para construir a paz. Angola precisa desarmar as mentes, meus irmãos. E o tempo do Advento é uma oportunidade para entrarmos dentro de nós e dizer: Senhor, tenha piedade de nós. Limpai a nossa alma. Purificai o nosso sentido de pensamento e assistir-nos nos nossos sentimentos. A nossa segunda leitura está perto à salvação. Jesus está vindo ao nosso encontro e a salvação está próxima. Só que, como diz aqui a segunda leitura, chegou a hora de nos levantarmos do sono, porque a salvação está agora mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. E nós andamos no sono das coisas do mundo. Vaidade das vaidades, por a vaidade de Escolete, capítulo 3. E depois leiam o resto. Como é que é possível estarmos ainda adormecidos quando os outros já despertaram para coisas melhores? Nós temos que acordar para coisas que nos permitem viver. Não adormeçamos com as coisas que nos permitem morrer. Estamos muito lentos de deixar o sono. E é nessa leitura que também somos convidados. A noite vai adiantada e o dia está próximo. Abandonemos as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Nós não queremos deixar as obras das trevas. A mentira, queremos continuar a mentir. É a coisa mais feia. Ter crianças, coitadas, a nascerem num país de mentirosos e a crescer na mentira, na aldrabice. Sem querer, ela amanhã será falso, será falsa. Porque o que nós recebemos é o que nós vamos transformar a nossa vida. Nós seremos fruto daquilo que nos oferecerem como educação, daquilo que nos oferecerem como instrução, daquilo que nos oferecerem como sociedade. Famílias doentes, sociedade doente. Famílias nas trevas, sociedade nas trevas. Famílias sem orientação, sociedade sem orientação. Nós já recebemos o batismo, meus irmãos, minhas irmãs. Já seguramos a luz. Não abandonemos esta luz para voltar às trevas. As trevas não são boas. As trevas produzem coisas más para a nossa vida. Por que nos agarramos tanto às trevas? Não nos esqueçamos. Deus faz leitura até do nosso coração e da nossa mente. Quem de vós aqui consegue ler o coração e a mente do outro? Quem? Só Deus pode. Aquilo que você vai fazer lá nas trevas de Deus está a te ver. Então vai se esconder aonde? De Deus ninguém consegue se esconder. Somos vistos por fora e por dentro, por Ele. Ele é o dono da sua criatura. Por isso, irmãos e irmãs, quando eu vos digo que a vida não é nossa, a Deus pertence, vocês não tomam nenhuma decisão sobre a vossa vida. Vocês é que pensam que vocês decidem pela vossa vida. Mas quem decide pela vossa vida é Deus. Vocês, quando vão ficar doentes, não sabem se vão adoecer. Quando doentes, quando vão recuperar, vocês não sabem quando é que vocês vão recuperar. A evolução da cura é um processo com as medicações e com a ação divina do teu próprio corpo. É Deus que nos restaura. Se Deus dizer, vais para a cama e já não acorda mais, acabou. Você assim ainda é dono da sua vida. A vida é minha, faço dela o que eu quiser. Ela que manda aqui e ninguém manda. Ouvimos sexta-feira nos textos da profecia de Daniel os 4 animais horrorosos que representavam o poder da terra. Havia o leão com um coração humano. Havia o urso que só queria comer carnes. Havia a pantera que significava a soberania. E havia um bicho horroroso
que não identificaram o seu nome. Este é o poder da terra, com as suas armas, a mostrar o horror e o terror. E nós precisamos de nos pacificar pessoalmente, familiarmente, socialmente. Porque senão o pecado social não nos vai largar. Nós precisamos de acabar com o pecado social. Olhando para o nosso Evangelho, vigiai para que estejais preparados. Se deixamos o mundo das trevas e abraçamos a luz, nós já começamos a vigiar. Vigiai e orai. Nós temos de vigiar e orar. Jesus nos pede isto. Vigiar o que é? Estar atento aos fenômenos e aos sinais dos tempos. É vigiar. Não é vigiar o irmão ou a irmã, o que é que anda a fazer na vida dele privada. Não. É vigiar com atenção sobre os sinais dos tempos, dos fenômenos naturais. Há mensagens que nos chegam que nós não sabemos fazer leitura. Vou-vos dizer aqui coisas que se calhar vocês já perceberiam que tipos de sinais são esses. Depois que a seleção argentina passou, eu um dia preguei aqui sobre o shopping do Contentor. Já aconteceram coisas feias no shopping do Contentor. Quem lê as notícias viu o que aconteceu no shopping dos Contentores. Quando a seleção da Argentina veio, vimos o que vimos. Interdições atrás de interdições. E era a festa da independência. E eu já vos havia dito aqui, uns comemoram a independência e outros comemoram dependência. E aconteceu. Vamos fazendo leitura dos sinais dos tempos. Não é preciso muito esforço. Deus nos oferece toda a informação. Não sei que não queremos ler o que Deus nos oferece para lermos. Meus irmãos, se nós continuarmos no nosso sono, vai acontecer o que aconteceu aqui. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Há algum mal se casar? Há algum mal comemorar alguma coisa? Mas, entretanto, não durmamos sobre as coisas que passam. Abracemos as coisas eternas. Quando Noé entra e mais 8 pessoas na arca, se foi isso, os animais também entraram. Aqueles que ficaram lá na festa a dançar, o que é que lhes aconteceu? Veio o dilúvio e todos morreram. Houve sinais. Deus nos dá sinais. E quando o homem de Deus fala, quem deve estar atento é aquele que o escuta. E deve valorizar cada palavra que ele diz. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, estamos a abrir o anual, o Advento, a oportunidade da conversão e também a oportunidade de tornar tudo. Não é que começa hoje, reforce-se hoje tudo. O Advento de 2025 é um Advento diferente de 2024, porque ele tem novidades atuais em relação às questões sociais. Que Deus nos ajude e nos assista. Graça e paz, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim seja.